The Beginning After the End. Volume 5. Capítulo 103. Congregação Peculiar. Ponto de vista de Arthur Levin. Havia uma expressão de divertimento ligeiramente mais leve na sobrancelha levantada dos olhos afiados de Vinson. O Azura, ainda vestindo um uniforme militar combinando com um penteado aparado, segurava meu vínculo. Sylvie! Exclamei. Eu me levantei do meu assento, mas tomei um cuidado extra ao pegá-la das mãos de Vinson. Após uma inspeção cuidadosa, não havia feridas em seu corpo, e pela respiração rítmica, parecia que ela estava simplesmente dormindo. Soltando um suspiro aliviado, eu cuidadosamente coloquei o dragão adormecido na minha cabeça antes de olhar para o Azura diante de mim. Obrigado. Eu dei a ele um aceno significativo ao qual ele respondeu com um olhar que os pais dariam ao filho depois que ele ou ela se comportou mal. Eu sabia que você era imprudente, mas pensar que você e senhorita Sylvie seriam apanhados tão cedo, e pelos envolvidos com o Vritra. Ele repreendeu. Para ser justo, eu estava salvando a Academia dos Vritra. Dei de ombros, como se isso validasse minhas ações. Você precisa entender que a sua segurança e a da senhorita Sylvie possuem maior importância. Vinson, havia pessoas dentro desta academia, cuja vida eu considero mais importante que a minha. Fiquei extremamente sério, refletindo a determinação em minha voz. Vinson me olhou por um momento antes de falar novamente. Essa seria uma princesa elfa? Ele perguntou como se já soubesse a resposta. Não é apenas ela. Eu defendi, minha voz saindo muito menos confiante do que eu queria. Não importa. O Azura suspirou. O que está feito está feito. Por falar nisso, o que eu não entendo é por que o autor desse incidente levou seu amigo Elijah. Eu também não sei. Eu também estava confuso e não importava quantas vezes eu pensasse dentro da minha cela, não conseguia encontrar uma explicação razoável. Eu não sei, repeti. Mas preciso que você nos ajude a sair daqui, Vinson. Preciso descobrir para onde eles levaram Elijah E o quê? Salvá-lo. O Azura interrompeu, seus olhos profundos, frios e penetrantes. Você não pode escapar deste lugar, mas acha que tem a capacidade de salvá-lo. Depois de soltar um profundo suspiro, ele abaixou a voz e continuou. Além disso, eu sei aproximadamente para onde o homem chamado Dranev levou seu amigo. Sério? Onde? Sem perceber, agarrei sua manga enquanto dizia isso. Depois de investigar o artefato deixado na Academia Shirus, eu suspeito que era um dispositivo de teletransporte que Dranev usou para escapar junto com seu amigo, o mesmo dispositivo que ele utilizou para chegar aqui. Terminei a frase, um sentimento de pavor crescendo dentro de mim. Eles levaram Elijah de volta para Lacria, não foi? Provavelmente. Ele respondeu, com a voz fria. Eu caí contra a parede, olhando para os meus pés enquanto nenhum de nós falava por um tempo. Vinson, seguindo minha linha de pensamento, sugeriria que eu seguisse Elijah até a Lacria na esperança de que ele ainda estivesse vivo para que eu pudesse salvá-lo. Você provavelmente responderia me dizendo que eu nem poderia sonhar com isso, pois seria morto assim que pisasse. Olhei para ele e um raro momento me ocorreu, eu não tinha resposta. Então o que eu faço? Bom, eu não diria que você morreria assim que pisasse. O Azura sorriu levemente, e leves tons de empatia se reproduziram da sua voz normalmente fria. Mas sim, isso seria suicídio. Felizmente, o peão que o clã Vritra enviou foi antes de você chegar, caso contrário, eles seriam muito mais cautelosos com você. A partir de agora, eles têm interesse em você o suficiente para que eles o desejem em sua posse vivo, mas se descobrirem que você realmente tem a vontade da besta da senhora Sylvia, assim como sua filha,
Tenho medo de que até os Azuras tenham dificuldade em manter vocês dois seguros. O que devo fazer então? Desistir do meu melhor amigo? Eu retruquei. Pensei na possibilidade de receber ajuda do Rei dos Elfos e também sabia que você nos ajudaria a escapar, mas mesmo assim, não haveria um lugar seguro para ficarmos. Considerando que o Conselho está trabalhando para os Vritra, eu teria que ficar escondido com minha família, ou me esconder em algum lugar no fundo das clareiras das feras. Se eu ficar escondido com minha família, não poderei treinar sem revelar meu rastro de mana das lanças, e colocaria em risco minha família e a de Tessia. Se eu escolher ir para as clareiras das feras, provavelmente não vou sobreviver o tempo suficiente para concluir qualquer treinamento razoável. Pensei nos ecos das bestas gigantes de mana que nos atingiram no caminho até aqui e como até as lanças eram cautelosas o suficiente para não seguirem o caminho descaradamente. Você parece ter um bom entendimento da situação em questão. Reconheceu o Azura, me dando um breve aceno. Quanto você conseguiu associar os Vritra ao Conselho? O suficiente para suspeitar razoavelmente que os mais intimamente ligados aos Vritra são os Greysunders. Os humanos parecem favorecer a opinião dos anões, mas tenho um pressentimento de que eles estão relutantes. Pensei em voz alta. Impressionante! Admitiu Vinson. Deslizando para trás a manga esquerda, o Azur olhou para o relógio. Arthur, já é hora de... Quem é você? Uma voz interrompeu. Vinson e eu viramos a cabeça para ver que era Byron. Parece que ele já terminou de cuidar das coisas. Vinson murmurou baixinho para si mesmo. Como você chegou aqui? Os olhos da lança se estreitaram quando seu olhar oscilou entre o Azur ao meu lado e o dragão que estava em cima da minha cabeça. Apesar de quão precipitado Byron agiu na minha frente, percebi que ele era realmente muito cauteloso e equilibrado em circunstâncias normais. Ele analisa Vinson com cuidado, não deixando nenhuma abertura em sua guarda, mesmo estando separados por uma grade reforçada. Eu perguntei como você chegou aqui. Byron rosnou, com seus olhos grudados no visitante misterioso. Você está com o outro intruso? Sim. Vinson respondeu de maneira indiferente, dando um passo rumo à lança. Então uma explicação não é necessária. Byron levantou seu punho como um canhão carregado enquanto a eletricidade acumulada estralava em volta do seu braço. Flash Rei. Eu saltei freneticamente para fora do caminho já sabendo o que estava vindo. Vinson esqueceu de remover o artefato preso em meu peito que impedia o fluxo de mana. Se eu fosse atingido por aquela magia, não sobraria nem cinzas para enterrar. Uma esfera condensada de eletricidade que disparou do punho da lança desintegrou as barras de metal reforçado como se fossem de tecido. No entanto, Vinson ficou em sua posição enquanto a magia rapidamente se aproximava dele. Eu me preparei para quando a bola de raios atingiria o Azura, mas quando a magia de alto nível de Byron estava para atingir Vinson, o Azura simplesmente pegou o feitiço como se fosse uma bola de borracha. Eu sabia, sem dúvida, que Vinson seria capaz de lidar com o ataque, mas não esperava que fizesse isso tão facilmente. Esmagando a esfera de eletricidade condensada na palma da mão, ele virou para mim, fazendo um movimento com a cabeça. Parece que temos nossa saída. Soltei uma risada, mas antes que pudéssemos dizer mais alguma coisa, Byron já havia alcançado Vinson. Criança, não há mais motivo para você lutar comigo. Disse Vinson friamente enquanto evitava facilmente os ataques e chutes imbuídos de raios. Ao contrário de mim, a magia de raios de Byron parece consistir principalmente em feitiços externos. Thunder Lance. Byron ativou um feitiço no meio de seus ataques, conjurando 5 lanças feitas de raios para esfaquear Vinson. Eu havia me movido dentro da cela para evitar os impactos da luta, mas enquanto eu continuava observando, parecia que Vinson estava na verdade, entediado. Basta!
Com um simples movimento do braço que parecia lento em comparação com a rápida sucessão de ataques de Byron, o rosto da lança foi enterrado no chão. A cela inteira tremeu quando uma rachadura em formato de teia de aranha dividiu o piso reforçado, sendo a cabeça de Byron o epicentro. Desde pegar o feitiço até enterrar o rosto, Vinson estava fazendo um bom trabalho humilhando um dos magos mais fortes do nosso continente. E eu? Vinson disse impaciente enquanto a lança lutava para libertar a cabeça do chão. Embora o rosto de Byron estivesse arranhado e um pouco ensanguentado, ele estava inabalado. Byron, chega! Meus ouvidos se animaram com a voz familiar. Era a Vara, a lança feminina que capturou Sylvie e era capaz de lutar contra 2 lanças sozinha. Eu não entendo. Ele está com um intruso. Byron falou, virando-se para encarar sua companheira. Ele é uma divindade, não é alguém com quem você deveria estar se dirigindo tão irreverentemente. Vara retrucou, sua voz era particularmente fria. Minhas desculpas, ó grande. Nosso rei humildemente solicita sua presença. Apesar de saber o que Vinson era, ainda me surpreendeu ver Vara se curvar a alguém. Em comparação, Byron parecia tão confuso que foi realmente muito divertido. De divindade. A lança gaguejou estupidamente. Correto. E agora que você sabe o que eu sou, a ignorância não é mais uma desculpa. Respondeu Vinson, olhando bruscamente para Byron. Curve-se. Pelo jeito que a cabeça de Byron bateu no chão novamente, parecia que Vinson havia feito algo para forçá-lo a se ajoelhar, mas era uma visão agradável. Fomos levados de volta à sala onde meu julgamento havia acontecido, exceto que desta vez eu não estava acorrentado. Byron, com muita relutância, quebrou meus grilhões e removeu o artefato que inibia meu fluxo de mana após todo o fiasco terminar. Um guarda diferente da última vez abriu a porta para nós, revelando as pessoas dentro da sala. Bem-vindo. O rei Blaine foi o primeiro a falar, levantando-se de sua cadeira. Sua pele, junto com a da rainha Priscila, era quase doentia quando se sentavam ao redor de uma mesa oval que não existia anteriormente. Sentados ao lado do rei e da rainha humanos, estavam os pais de Tess, Alduin e Meralite, junto com a lança encapuzada que me entregará o bilhete na noite anterior. Tanto o rei quanto a rainha dos elfos me reconheceram com uma saudação desconfortável, mas ficaram calados. Também sentado à mesa, estava a diretora Cynthia, que usava uma expressão desconcertante para elogiar sua aparência desgrenhada. Quando fixei meu olhar no homem sentado ao lado dela, sem saber, pulei de volta em guarda. Todos os cabelos do meu corpo se arrepiaram, com todas as fibras do meu ser implorando para fugir do homem idoso com um único olho na testa. Arthur. Está tudo bem? Vinson consolou. Achei estranho que os Grisunders não estivessem presentes, mas o resto das pessoas dentro da sala, menos a única pessoa que eu não conhecia, se levantaram de seus assentos e deram uma pequena e respeitável reverência a Vinson. Reconhecendo os gestos deles, ele fez um sinal para eu me sentar com ele à mesa. Quando me sentei ao lado de Vinson, pude sentir as engrenagens na minha cabeça girando, tentando entender essa situação que tinha em mãos. Aqui estava eu, sentado ao lado do conselho e de suas lanças, a diretora Cynthia, que havia sido prisioneira condenada à morte, um homem cuja identidade eu não tinha ideia. Havia uma tensão palpável na sala, o suficiente para que uma pessoa normal ficasse encharcada de suor e apavorada de medo. Eu tinha colocado Sylvie no meu colo durante esse tempo, acariciando-a para seu conforto, quando ouvi alguém se levantando do assento. Inesperadamente, quem se levantou foi o homem de quem eu queria instintivamente escapar. Parecia que ele tinha 3 olhos, mas 2 deles estavam fechados. Seus cabelos brancos estavam presos nas costas, lembrando-me de Virion quando conheci. Para quem não sabe quem eu sou. O olho roxo na testa se concentrava em mim.
Eu sou Aldir. Vinson e eu fomos enviados para cá para dar a vocês seres menores uma chance de sobrevivência na guerra iminente contra os Vritra. Continuou Azura sem pausa. Então, como temíamos, realmente haverá uma guerra. Alduin falou em voz alta como se estivesse simplesmente expressando seus pensamentos. Eu terminei o primeiro passo para descartar os corrompidos. Meu papel aqui agora é supervisionar o restante do que vocês seres menores chamam de conselho e instruí-los sobre os preparativos necessários para lutar contra o continente de Alacria. Assim que a palavra corrompidos saiu, Blaine e Priscilla Glider congelaram, suas peles ficando ainda mais pálidas. Vê Vossa Majestade. Se eu posso dizer uma coisa. Blaine foi quem falou e, pela maneira de falar, parecia que algo devia ter acontecido para fazer o rei parecer tão manso. Você nos mostrou claramente suas capacidades, o suficiente para eu acreditar que você não é alguém deste reino. A diferença em nossas habilidades está no ponto em que não sei por que você precisaria de nós. Você não pode simplesmente ir ao continente de Alacria e derrotar os Vritra? O que esse outro Azura quis dizer com descartar os corrompidos? Inclinei-me para Vinson, sussurrando em seu ouvido. Os Greysunders foram eliminados e suas lanças estão agora sob o meu controle. Respondeu Aldir no lugar de Vinson. Tudo fazia sentido. Parecia que os Azuras matavam os que trabalhavam diretamente para os Vritra, enquanto deixavam os Gliders com algum tipo de aviso. Era por isso que o rei e a rainha humanos estavam tão nervosos. E quanto ao seu argumento, Rei Glider? Sim, seria simples o suficiente reunir os Azuras e lutar pessoalmente contra os Vritra. No entanto, o clã Vritra, junto com os 3 outros clãs que estão sob seu comando, eram todos ex-Azuras que violaram nossa lei. Mesmo nós não podemos calcular o quão mais forte eles se tornaram. Além disso, uma batalha dessa magnitude, sem dúvidas, nivelará o mundo. E isso é minha previsão conservadora. Continuou Aldir, encarando a face do rei assustado. O rei Glider respondeu com um silêncio atordoado, enquanto todos tentávamos imaginar a magnitude de uma batalha que poderia afundar continentes. Aldir continuou falando. Nós Azuras e o clã Vritra concordamos com um tratado em que nenhum ser superior poderia atacar diretamente um ao outro ou quaisquer seres inferiores em tempos de guerra. Em vez de... Espera. O fato de você ter matado 2 seres menores não vai contra suas palavras? Eu o cortei. Os olhos roxos brilhantes do Azura se estreitaram quando me espiaram, mas depois de um breve momento, os lábios de Aldir se curvaram em um sorriso. Dikaten não recebeu ajuda direta de nós Azuras, mas agora enfrenta uma população governada diretamente por Agrona dos Vritra. Mesmo com minhas ações, ele não seria precipitado o suficiente para quebrar o tratado simplesmente para nos tirar do jogo. Vinson respondeu no lugar de Aldir. Além disso, acrescentou Aldir, a guerra ainda não foi oficialmente declarada. E os demônios de chifre preto que estão invadindo nossas terras há anos? Um deles foi responsável por matar uma lança. Eu retruquei, ainda incapaz de aceitar a atitude irreverente do Azura. Você está falando sobre o dono desse fragmento? Foi a diretora Goodski quem respondeu, segurando o fragmento preto do ser com chifres que matou Alia Triscan. Rapaz, vejo que não era mentira quando Vinson disse que você não é simples. O responsável por matar a lança e aqueles que se infiltraram neste continente não são Azuras. Esses monstros eram seres menores como você, que passaram por inúmeras experiências. Aldir diz enojado. Então, existem monstros que não são Azuras, capazes de destruir os magos mais fortes do nosso continente? É possível vencermos? Merial Eralit falou pela primeira vez. Sim, mas eles são limitados e são preciosos trunfos de Agrona nesta guerra.
Agora que ele sabe da minha presença, ele não os enviará de forma tão imprudente como antes. Aldir sentou-se novamente, com todo o seu corpo voltado para mim. Pense em mim como um general nesta guerra que se aproxima. É para o melhor interesse dos Azuras que sejamos capazes de defender este continente. Agora, Vinson, não tem algo que você e o garoto precisam fazer? Eu vou cuidar do resto aqui. Nós necessitamos de incontáveis preparativos antes que possamos nos defender. Dando um aceno ao Azura de 3 olhos, Vinson me puxou para cima, levando a Sylvie adormecida e eu para fora da sala. Algo que temos que fazer, Vinson? Não é importante que participemos da discussão? Não deveríamos estar lá na sala também? Perguntei enquanto eu seguia o Azura. Essa não é sua luta. Aldir sabe o que está fazendo e fará o possível para prepará-lo para a guerra iminente. Quando chegar a hora, se você não quer ser um inútil, precisamos de você mais forte. Faz sentido. Então o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos visitar sua família. Você precisará dizer adeus a eles. As costas do Azura ainda estavam voltadas para mim, tornando impossível determinar se ele estava brincando ou não. Adeus? Que despedidas? Para onde vou? Afastei o braço do Azura, surpreso quando ele se virou tão facilmente. Vou levar você e Lady Sylvie para a terra dos Azuras. Seu treinamento será realizado em Efeltus.